e hoje o nosso tema do estudo será Limitando o Poder de Deus. A palavra do Senhor lá em Jeremias 32:17 diz: Ah, Senhor Deus, eis que fizestes o céu e a terra, e com grande poder e com teu braço estendido, nada te é demasiadamente difícil. Em Lucas 1:37 diz: Porque para Deus nada é impossível. O Salmo 78:41 diz: Voltaram atrás e tentaram limitaram o Santo de Israel. E é através desse versículo que vamos fazer a nossa meditação de hoje com o tema Limitando o Poder de Deus. Hoje eu quero te conduzir a um mergulho profundo para dentro de si mesmo, para o seu interior. E esse estudo é um estudo que para não se ouvir correndo, passar superficialmente. É uma palavra para quem tem coragem de olhar para dentro de si. Hoje eu chamo você a olhar para dentro de si mesmo e dizer: Senhor, em que área da minha vida eu tenho limitado o teu agir? Eu quero falar algo sobre o que o Espírito Santo tem confrontado nesses últimos dias. As formas silenciosas, internas e quase invisíveis pelas quais nós limitamos o poder de Deus em nossas vidas. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus ilimitado, mas através de muitas coisas nós limitamos o poder e a manifestação do Senhor sobre as nossas vidas. Como nós vimos no Salmo 78:41, né, que o povo de Israel, eles tentaram a Deus e limitou o Santo de Israel. E essa palavra, ela é muito forte, porque ela revela algo que muitos não imaginam. Deus, ele não tem limite no seu poder, mas nós podemos limitar o espaço que damos para ele operar em nossas vidas. E isso significa que não é Deus que perde o controle, mas é o nosso coração que fecha as portas para o agir de Deus. E hoje o Espírito Santo, ele nos chama a olhar para dentro de nós, a nos despir do nosso eu, da nossa vontade, a remover as camadas, a nos examinar nós mesmos, a nossa alma, e nos perguntar, como eu disse, né? Senhor, em que área da minha vida eu tenho limitado o teu agir? Porque a verdade é que muitas vezes não são os inimigos externos que travam o agir de Deus em nossas vidas, mas somos nós mesmos. Vou falar aqui algumas limitações que podem impedir o agir de Deus. E a primeira que eu vou começar é a incredulidade disfarçada. Não é aquela incredulidade que muitas vezes a pessoa não crê em Deus, é algo ali mais sutil, que vem de forma despercebida muitas vezes. É quando nós nos acomodamos, nós vivemos ali no comodismo, na rotina e deixamos de esperar o novo do Senhor. A incredulidade é uma das maiores barreiras. Jesus lá em Nazaré, ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade daquele povo. Lá em Mateus 3:58 diz: e não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. Para e pense. Jesus, ele não queria, ele queria agir naquele lugar, né? Mas através da incredulidade daquele povo, ele foi limitado, o seu poder foi limitado naquele lugar, né? E quantas vezes nós somos assim? Nós limitamos o Senhor na nossa vida através das nossas incredulidades, da nossa falta de confiança. Dentro de nós guardamos o medo, a ansiedade, o controle, a desconfiança. E a incredulidade, ela é uma muralha levantada pelo nosso próprio coração. E enquanto nós não derrubarmos essa muralha, o céu vai permanecer em silêncio. E Deus, sim, ele pode tudo, mas ele não força nada. Ele não invade o coração que decidiu duvidar. Outra coisa que impede o agir do Senhor é o controle, quando nós tomamos o controle nas nossas mãos. Lá no Salmo 37 diz: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Mas muitas vezes nós entregamos o caminho ao Senhor, mas continuamos segurando o volante. Pedimos que Deus direcione, mas nós seguimos tomando as nossas próprias decisões, baseado naquilo que nós achamos que é bom. Deus
não é limitado pelo tamanho do problema. Deus é limitado pelo espaço de entrega que nós damos no nosso coração a Ele. Deus nunca pediu que nós fôssemos fortes sozinhos. Ele pede que nós venhamos depender dele. Porque quando alguém tenta controlar tudo, impede Deus de fazer aquilo que ele pode fazer. Deus, ele não divide o governo dele com ninguém. Quando ele reina, ou nós reinamos, quando ele reina, quando nós queremos reinar, o céu se cala. Quando nós colocamos a mão, ele tira a mão dele. E quantas vezes nós temos limitado o poder de Deus por querermos estar no controle da situação? Nós limitamos a Deus também quando nós obedecemos parcialmente, pela metade. Deus não quer uma entrega nossa, uma obediência parcial. Ele requer de nós totalidade. Quando nós fazemos o que ele pede, mas do nosso jeito, nós estamos obedecendo pela metade. Quando nós entregamos, mas seguramos parte. A obediência parcial, ela é uma desobediência disfarçada. Queremos promessas completas, mas entregamos de forma incompleta. Queremos viver coisas novas, mas as nossas atitudes continuam sendo atitude velha. Queremos um futuro transformador sem largar o comportamento que nos aprisiona. Sem renúncia. Não há evangelho sem renúncia. Lá no 1 Samuel, 15, 22, a palavra declara: obedecer é melhor do que sacrificar, porque Deus não realiza plenamente o que só o obedece parcialmente. Também nós limitamos a Deus quando carregamos pesos que ele nunca pediu para carregarmos. Mágoas, feridas, traumas do passado, lembranças que insistimos em reviver, dores que não entregamos, a falta de perdão. Muitos dizem: eu entreguei tudo a Deus, mas a alma ela está cheia de áreas escondidas, trancadas, onde Deus não tem acesso para agir. Deus quer fluir, mas o coração ferido, ele bloqueia o agir de Deus, limita o agir de Deus, né? E Jesus, ele nos faz um convite tão simples, mas poderoso. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas muitas vezes nós preferimos conviver com o peso ao invés de entregar. Preferimos guardar aquela ferida ao invés de permitir que Deus cure. Um coração pesado anda lento demais para acompanhar os passos de Deus. Há pessoas que querem cura, mas se apegam à dor como se ela fosse parte da sua identidade. Você já reparou que às vezes o problema não é o agir de Deus, é você estar emocionalmente paralisado por algo que nunca foi curado. E enquanto não entregamos, nós limitamos o agir de Deus, do Deus que cura, que transforma, que restaura. Nós limitamos a Deus quando nós não ouvimos a voz do Espírito Santo. Lá em Romanos 8,14 diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas quantas vezes, através da vida barulhenta, corrida, cheia de distrações, muitos perdem a sensibilidade espiritual, aquela sensibilidade de ouvir a Deus. Poucas pessoas têm ouvido ao Senhor, têm se deixado ser direcionado por Ele. Quem não ouve o Espírito acaba sendo guiado pelos seus próprios impulsos. E quem age pelo impulso perde o caminho da promessa. Deus fala sempre, mas só ouve quem decide parar e silenciar as vozes interiores para ouvir a voz de Deus. As vozes, os barulhos externos. E talvez o maior limite que colocamos em Deus seja as nossas próprias crenças internas, crenças de inferioridade, de que não somos capazes, que não somos dignos, que não somos o suficiente, crenças de que Deus pode fazer grande coisa na vida do outro, mas em nós não.
crenças formadas na infância, criadas através da dor, moldadas nas injustiças que vivemos, nas palavras que ouvimos, nos erros que cometemos, e sem perceber, essas crenças se tornam muralhas espirituais em nossas vidas. E assim, sem perceber, nós limitamos o agir de Deus, que diz: eis que faço nova todas as coisas. Mas para isso precisamos permitir que Ele age em nossas vidas, em nossos corações. Nós limitamos a Deus através do medo. O medo não é ausência de fé muitas vezes. O medo é fé no pior, é acreditar mais no problema do que na intervenção de Deus. E aqui o medo, ele limita o agir de Deus mais do que o ataque do inimigo. Porque o inimigo não pode nos parar, mas o medo, ele nos para. O medo, ele paralisa. Nós limitamos a Deus quando oramos sem entrega. Uma oração que vira desabafo, mas não tem rendição, não tem entrega. Nós falamos, mas não soltamos. Pedimos, mas não deixamos Deus assumir. Enquanto seguramos o que deveria estar nas mãos dele, nós impedimos ele de agir em nossas vidas. Entregar é tirar as nossas mãos para que Ele possa trabalhar. Quando a boca ora, mas o coração segura, nós mesmos bloqueamos o que Deus queria liberar sobre as nossas vidas. Hoje, o Espírito Santo está te pedindo uma coisa simples, mas profunda. Pare agora nesse momento, respire fundo e olhe para dentro de você, não com julgamento, mas com sinceridade, e pergunte a si mesmo: em que área da minha vida eu não tenho permitido que Deus agisse? Em que área eu tenho dito que confio, mas continuo segurando o controle? Em que área eu tenho obedecido pela metade? Qual a ferida que eu tenho guardado que está fazendo eu impedir o agir de Deus em minha vida? Os maiores inimigos do agir de Deus não estão fora, mas estão dentro de nós. Deus não é limitado, mas nós podemos limitar o que Ele fará em nós, se nós não abrirmos espaço a Ele. O poder de Deus, ele é infinito, mas Ele opera onde encontra, onde a gente abre as portas. A palavra do Senhor, Apocalipse 3:20, fala que eis que estou à porta e bate. Ele não arromba, ele não força, ele espera. Ele deseja entrar, ele deseja agir, deseja curar, deseja restaurar, deseja transformar. Mas ele espera que nós abrimos a porta. Ele bate, mas quem abre somos nós. Agora eu faço a você um apelo, ao seu coração nesse dia. Se enquanto você ouvir essa palavra, o Espírito Santo te mostrou atitudes, feridas, medos ou comportamentos que têm limitado o poder de Deus na sua vida, não ignore isso. Este é um momento de rendição verdadeira. Diga ao Senhor agora com sinceridade no seu coração: Pai, eu reconheço que eu tenho limitado o teu poder, eu abro mão do controle, eu abro as portas internas que estão fechadas, eu entrego o medo, a ferida, a incredulidade, move em mim o que eu não faço, consigo mover sozinho. Faz em mim o que o teu poder, só o Senhor pode fazer. Amém? Que o Espírito Santo te toque agora, que Ele invada as áreas que estão bloqueadas em tua vida, que Ele venha te curar, te limpar e desfaça muro e restaure os caminhos. E que a partir de hoje o poder de Deus não encontre mais barreiras dentro de você. Que o Espírito Santo complete a obra em sua vida. Não limite o poder de Deus em sua vida. Amém. Glória a Deus.